Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a maioria de nós já experimentamos, em algum momento da nossa vida, um sentimento chamado ciúmes, sobretudo nas nossas relações humanas, no casamento, nas amizades, no trabalho, na vocação. Trata-se de um sentimento que revela, por vezes, um amor um tanto quanto possessivo e que tem por trás, também, muitas vezes, o egoísmo e o medo de perder. O nosso ciúme, o ciúme das nossas relações, por vezes ele é marcado por esta imperfeição de querer a posse do outro para si, de usufruir daquela relação, daquele matrimônio, daquela amizade ou daquele namoro para si mesmo, numa possessividade incontrolada. O ciúme gera outros pecados: a indiferença, a divisão, as brigas, as discórdias, as comparações. Porque o ciúme humano, ele muitas vezes está embasado num amor interesseiro, num amor que ainda não é totalmente gratuito, altruísta, que vê no gesto de amor a própria recompensa de amar. Por trás do ciúme há, por vezes, uma busca de interesses dentro daquela relação. O ciúme demonstra, por vezes, um amor ainda imaturo, pequeno, marcado, como eu disse, pelo egoísmo e pelo interesse. Mas no começo não foi assim. Há um ciúme perfeito. Este ciúme que São Paulo traz na carta aos Coríntios, trata-se daquele ciúme que existe no coração de Deus e que nós vemos tantas vezes nas páginas do Antigo Testamento, Deus ser chamado de um Deus ciumento. O autor sagrado que aplica a Deus este sentimento tão humano e tão comum entre nós, colocando nos lábios e no coração de Deus um amor ciumento. E de fato, Deus é totalmente ciumento, completamente ciumento e perfeitamente ciumento. São Paulo,
com medo de perder os seus filhos de Corinto, diz: sinto por vós um amor ciumento, como o amor que Deus vos tem. E aí está, de fato, a raiz deste perfeito amor e deste perfeito ciúme que subsiste no coração de Deus. O ciúme perfeito de Deus não é possessivo, ele é livre. E neste seu amor apaixonado por sua criatura, Deus lhe concede a inteireza do seu amor, do seu coração, da sua vida. E aqui está a diferença, ele faz tudo isso sem reclamar nada em troca. Em Deus, no ciúme de Deus, não há qualquer sombra de interesse. Ele se dedica à sua criatura, ao seu filho e ao seu povo, de maneira inteira, apaixonada, encantada. E essa própria dedicação de Deus já é a recompensa do seu amor, sem esperar nada em troca. As pessoas que estão neste mundo e que vão viver a sua vida inteira, infelizmente, sem sequer pensar em Deus. As pessoas que vivem neste mundo e que vivem indiferentes a Ele, indiferentes ao seu amor, são amadas de maneira ciumenta, tanto quanto nós. Porque Deus não tem necessidade de nada. Ele se basta. Ele é suficiente a si mesmo. Quando Ele ama, quando Ele se dá, Ele se entrega. Não é por egoísmo, não é por interesse, é pela pura gratuidade de amor. Deus sabe amar de maneira apaixonada e inteira. Por isso não quer dividir-nos com ninguém e com nada. Porque Ele mesmo sabe que só este grande amor é capaz de saciar aquele ponto mais profundo da nossa vontade humana. Quando a palavra de Deus mostra o seu povo se dividindo entre falsos deuses, e Deus se manifesta com este amor violento, com este amor que, como diz o profeta, faz tremer o seu coração, é porque Ele sabe que no fundo, os ídolos serão incapazes de saciar o coração do seu povo, como nós ouvimos no Salmo. Nós somos um povo amado, um povo pertença de Deus, e só nos entregando a Ele inteiramente, seremos de fato plenamente saciados. Por isso o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, dado pelo próprio Deus, porque um coração dividido, um coração que não busca a Deus em primeiro lugar, um coração que se reparte entre as criaturas, um coração que se dá a Deus de maneira medíocre, nunca será pleno e nunca será saciado. Amar a Deus acima de tudo, sem parcelas, sem divisões, sem mediocridade, é a garantia da nossa realização humana. Se o nosso coração se dividiu entre Deus e as pessoas, entre Deus e os bens, entre Deus e as coisas, o Evangelho de hoje nos dá uma receita para voltar a amá-lo sobre todas as coisas. Ele é o tesouro da nossa vida. Aquele tesouro que não se estraga, aquele tesouro que ninguém pode roubar, aquele tesouro capaz de nos saciar de verdade. Nenhum prazer neste mundo, nenhuma pessoa neste mundo, nenhum bem é capaz de nos dar tudo aquilo que o amor ciumento de Deus pode nos dar. No dia de hoje, olhemos para dentro de nós, no ponto em que nós chegamos,
no ponto em que chegou a nossa vida, o nosso sacerdócio, o seu matrimônio, a sua vocação, a sua entrega a Deus, olhemos para dentro de nós, no ponto em que estamos, e nos perguntemos: o que é que divide a inteireza do nosso amor a Deus? O que o retirou do centro e por vezes nos faz experimentar também a tristeza de um coração medíocre, incapaz de amá-lo sobre todas as coisas? A igreja celebra hoje, com tons de festa, uma santa chamada Santa Rosa, que viveu aqui na América Latina, em Lima. Aos 11 anos, Santa Rosa descobriu a grandeza deste amor e consagrou inteiramente a ele o seu coração, a sua virgindade, vivendo para Deus. No fundo da sua casa, construiu uma ermida e vivia para ele e para o cuidado dos pobres, consagrada como religiosa terceira na ordem de São Domingos. Muito devota de Santa Catarina de Sena, Rosa de Lima seguiu os passos desta grande mística e viveu de maneira integral, totalmente dedicada a Deus. A sua breve vida, ela morre aos 31 anos, foi o testemunho de um coração que não amou a Deus de maneira dividida. Santa Rosa de Lima soube escolher tudo e não viveu a sua vocação pela metade. Termino com esses belos dizeres de Santa Rosa de Lima, para que a palavra dela hoje nos ajude a ter a Deus em primeiro lugar e corresponder a este amor ciumento. Quem me dera que os mortais conhecessem o valor da graça divina. Como é bela, nobre e preciosa. Quantas riquezas esconde em si, quantos tesouros, quanto júbilo e quanta delícia. Sem dúvida, os homens empregariam todo empenho e cuidado para encontrar penas e aflições. Iriam todos pela terra procurar, em vez de fortunas, de bens, de posses, procurar os embaraços, a simplicidade e até o sofrimento, para possuir o inestimável tesouro da graça divina. É a loucura da vida dos santos. Não tem nada, muitas vezes sofrem, vivem a pobreza, vivem a carestia, mas trazem a certeza de que, se perderem tudo deste mundo, trazem no coração aquele tesouro escondido. E este tesouro sacia o seu coração plenamente. O amor apaixonado e ciumento de Deus, manifestado na vida de Santa Rosa e atualizado neste altar, nos encante de novo, para que o amemos sobre todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.